Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Individualidade da lesão que ele teve, da idade, do sexo, e recupera esse paciente quanto mais rápido, melhor. Muito bem. E gostaria de saber do doutor Marcelo, quando a pessoa tem esse problema do AVC, que tem os dois tipos, como o senhor falou, né? Em que momentos a gente pode dizer que há um risco maior de que a pessoa perca a vida, e em que momento você, mesmo com sequelas, o paciente consegue levar uma vida normal? O AVC hemorrágico, ele implica num risco de vida maior do que no AVC isquêmico. Mas isso não é uma regra absoluta. Esse risco vai variar muito de acordo com o tamanho da lesão. Então, tem AVCs pequenos, que o risco de vida é mínimo, enquanto outros que são tão grandes que, mesmo com todo esforço, a gente não vai conseguir salvar essa vida. Então, às vezes, no começo, a gente já tem bons indícios. Em outros casos, a gente precisa de um pouco mais de tempo para estimar esse risco de vida, assim como o risco de recuperação do paciente. Doutor, uma outra pergunta. A pessoa que, porventura, sinta algo diferente com o seu corpo, na sua cabeça, ela pode, de alguma maneira, perceber que está tendo algum tipo de AVC? Dentro da própria campanha, não sei se é possível o André virar aqui e você filmar. Mostra a costa aqui. Só não pode levantar. Só virar aqui, vai mostrar. Mas aqui a gente vai focar mostrando a mensagem que tem nas costas. Essa mensagem simples que tem nas costas do André pede para a pessoa dar um sorriso, para abraçar, ou seja, levantar os seus braços e falar, cantar uma música. Se qualquer uma regra do SAMU. A regra do SAMU. Sorria, abrace a música e urgente, né? Vamos explicar cada item desse para o nosso telespectador? Pode voltar ao normal, meu amigo. O sorriso, a gente vai ver se tem a boca torta. Então, ao sorrir, se ele notou que um lado vai e o outro não vai, suspeita de AVC. O abraço, quando a gente pede para ele levantar as mãos, um braço pode ir e o outro ficar parado. Então, no AVC, eu costumo ter fraqueza de um lado do corpo. Isso também pode ser sintoma. O outro sintoma é a fala, que fica enrolada e com isso ele não consegue cantar, não consegue falar. Se qualquer um dos três estiver alterado, vamos para o U, que é o SAMU, e chamar a urgência. Temos a participação da Marília, que está nos acompanhando em Candelária. Ela gostaria de saber se a pessoa sente dor na hora do AVC. As pessoas costumam procurar a neurologia com dor de cabeça no dia a dia e com medo. Estou com aneurisma, estou tendo um AVC. A resposta habitual é não. A dor crônica não costuma causar AVC. É possível que no dia do AVC aconteça uma dor que é a pior dor que você sentiu na sua vida, que vai te levar a procurar um pronto-socorro. Mas aquela dor do dia a dia na cabeça não é sintoma de AVC. E tem a pergunta do Tiago, que está em Ponta Negra nos acompanhando. Ele gostaria de saber se existe alguma relação do AVC com algum problema no coração. As principais causas de AVC são doenças das grandes artérias do pescoço, que habitualmente são placas de gordura, e junto com isso as doenças cardíacas. Tanto podem ser doenças cardíacas em que tu nasceu com alteração, assim como coisas adquiridas pela pressão alta, por exemplo, ou arritmias. Então sim, é muito comum causas cardíacas com causa de AVC. Temos uma pergunta sobre reabilitação. Pergunta do Franclides, da cidade da Esperança, aqui em Natal. Ele disse que o pai dele tem 71 anos, teve AVC isquêmico e hoje repete a mesma pergunta várias vezes. Ele quer saber se isso é normal, se tem algum tipo de reabilitação e se tem uma ligação direta com o AVC. Ou se pode ser até um Alzheimer, alguma coisa desse tipo, né? Provavelmente não é um Alzheimer, porque foi uma coisa que surgiu após o AVC. Após o AVC. Né? Mas tem relação em ser um tipo de demência depois do AVC. Isso existe. No caso específico dele, ele repete a mesma frase. Então, provavelmente, o problema dele é de linguagem. A gente não nasceu sabendo falar e sabendo compreender. A gente adquiriu isso ao longo do tempo. E com o AVC, eu posso desaprender a falar ou desaprender a compreender. Então, às vezes ele fica repetindo a mesma coisa porque ele desaprendeu a falar as outras coisas. Doutor André, e com relação à outra parte da pergunta do nosso telespectador, essa questão da reabilitação, nesse caso específico, o que é que você pode dizer para o nosso telespectador? É importante falar isso porque o AVC não deixa só sequelas motoras, ele pode deixar sequelas também cognitivas. São pessoas que eram calmas e ficaram irritadas, são pessoas que nunca esqueciam e agora estão esquecendo. Pode dar problema na fala, como o doutor Marcelo falou. Na fala não só na questão da motricidade, de ter dificuldade de fala, mas também não entender o que você perguntou e não conseguir expressar o que ele está passando.
Então, assim, a fisioterapia, como os outros terapeutas, a gente trabalha com um conceito novo na reabilitação, que é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Nosso cérebro hoje, todo mundo sabe da parte científica, que ele tem a capacidade de se modular e até mesmo se regenerar. O que a gente achava no passado que não havia, por exemplo, formação de novas células neuronais, hoje a gente sabe que essa neurogênese, que seria o nome, ela ocorre durante a vida. Então, por isso que nós conseguimos ter novas habilidades depois de certa idade. Então, assim, um paciente como a gente já tem, né, no nosso dia a dia, pacientes com 80, até com 90 anos que tiveram AVC, eles conseguem ser reabilitados por causa dessa capacidade de modulação do nosso cérebro se transformar e se ajudar. Pois é, caiu o medo de que isso não teria jeito, né? Muito interessante. Também mais pergunta do telespectador. Pergunta agora da minha amiga Cássia, lá do Parque dos Coqueiros. Um abraço, amigos da Zona Norte. Ela quer saber se o AVC tem ligação com pressão alta. E se todo mundo que é hipertenso tem chance de ter AVC. Doutor Marcelo Marinho. A resposta é sim e sim, mas a boa notícia para ela é que 90% das causas de AVC são preveníveis. A pressão alta é o principal fator de risco para AVC, tanto do isquêmico, ou seja, o entupimento da artéria por placas de gordura, como para AVC hemorrágico, causar uma lesão, uma ruptura da artéria e um sangramento na cabeça. Mas se tu controlar a tua pressão, você tem mais de 90% de chance de nunca ter nada. E aí veja a importância de duas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da alimentação de cada um, quem consome muita gordura, sal, né? Comida não saudável. E, por outro lado, a necessidade da atividade física, não é? O AVC, ele não é uma doença de uma pessoa, ele é uma doença de uma sociedade que está doente, né? A gente não pratica atividade física, a gente não se alimenta direito. Mas é uma doença de um comportamento, né? Perfeito. Então, enquanto a gente não entender isso, que eu tenho que modificar meus hábitos agora, enquanto eu sou jovem, para que lá na frente eu não sofra isso. Mas o que habitualmente a gente vê é uma vida errada, e lá quando eu estou com 60, 55, eu quero modificar, e muitas vezes você reduz o risco, mas não tanto quanto eu queria. Doutor André, compartilha conosco informação a respeito a respeito da campanha que está sendo programada, que está sendo desenvolvida. Vocês estarão presentes em alguns eventos também, para esclarecer, conscientizar a população sobre algo que tem correção, que tem um caminho a ser seguido para você evitar passar por isso, né? A campanha desse ano, que é uma campanha, na verdade, mundial, ela tem esse tema aqui da camisa também, reerguendo-se após o AVC. O que a gente já comentou aqui, que a possibilidade é real você se reerguer, você se recuperar, se reabilitar. Então, isso, o paciente que teve AVC, que não é fácil, de um dia para o outro, de uma hora repentina, você perder o movimento, perder a capacidade de trabalhar, perder a capacidade de se lembrar, de se alimentar. Então, essa pessoa tem que acreditar, ter fé também, que vai dar certo com um bom profissional, tanto da parte médica como da parte da recuperação, e seguir os protocolos existentes. É importante falar também que o AVC acomete qualquer idade. Então, hoje, com a questão da sociedade que o doutor Marcelo falou, nós temos jovens tendo AVC. Provavelmente pode ter uma ligação. Eu perdi um amigo que teve um AVC. Pode ter uma ligação até mesmo porque a gente está falando da obesidade e do sedentarismo. Hoje, por exemplo, a obesidade infantil é uma pandemia. Então, na nossa época, a gente tomava, eu falo muito nas aulas, que a gente tomava suco da nossa mãe, uma comida mais saudável. Hoje a gente tem esses fast food que o pessoal almoça todo dia. Tudo dentro de caixa, né? Tudo pronto, né? Cheio de conservante, uma ruma de porqueira, então é complicado, e na nossa época a gente brincava muito na rua. Né? Hoje em dia, o castigo é ir para a rua, sair de casa do computador. Então, assim, tem a parte boa seria a tecnologia, que eu gostaria de falar também. A gente tem 2 aplicativos hoje gratuitos. Um é o AVC Brasil, que você pode baixar tanto no iOS como no Android. Esse aplicativo, ele vai te mostrar mais, para você tirar mais dúvidas sobre o AVC. E tem outro que é o Riscômetro, também gratuito, que você baixa aí no seu celular e ele vai te fazer um monte de pergunta e no final ele vai te mostrar o risco de você ter AVC hoje, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Muito obrigado pela sua presença e sua participação aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês pelo espaço. Obrigado também pela sua presença. O doutor Marcelo Marinho, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Sejam sempre bem-vindos e recebam um kit de produtos Lucena. Tem um aqui, mas vocês vão receber, cada um vão receber um. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho que encerrar, que vem aí o horário eleitoral, por isso nosso programa está um pouquinho mais curto. Um excelente final de semana a todos e todas e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Boa Tarde Cidadão. Oferecimento